Bom dia, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que alegria poder falar mais uma vez a você nesse domingo. Hoje, primeiro domingo do mês de novembro de 2020, hoje dia 1 de novembro de 2020. Estamos felizes por mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Lembrando que enquanto eu estou agora aqui na sua casa online, nós também estamos reunidos presencialmente aqui na nossa igreja, aqui na Rua Bueno de Andrade, número 679, na Aclimação, em São Paulo. E você é nosso convidado para também participar dos cultos presenciais, além dos cultos online. Para isso você precisa estar ciente das nossas recomendações e fazer a sua inscrição em ibpaulistana.com.br/reabertura. Esperamos você com todos os protocolos de segurança e para que possamos cultuar juntos ao nosso Senhor Jesus. Eu estou feliz que você foi alcançado por este vídeo e a nossa expectativa é que Deus fale ao seu coração pela palavra dele. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Obrigado por mais um culto online. Obrigado, Deus, por esse tempo em que podemos cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, compreender os teus desígnios. Oramos para que o Senhor se faça presente em cada vida, em cada lar, em cada casa, e que o Senhor, ó Pai, nos conduza a uma celebração do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição, da aliança que o Senhor faz conosco e do nosso compromisso com o Senhor Jesus em te adorar. Fala conosco, Pai, pelos louvores, pela oração, pela palavra do Senhor, pelo momento da ceia, que o Senhor conduza cada vida a uma verdadeira adoração. Oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Diga aí amém, escreva amém. Se você está ao vivo agora online no nosso bate-papo aí no canal do YouTube, youtube.com/Batista Paulistana, escreva aí um bom dia, irmãos, né? Dê um abraço virtual, né, nos irmãos que estão aí, cumprimente seus irmãos online, né, que estão aí presentes. E a nossa expectativa é que você tenha um tempo verdadeiro de adoração. Você não é convidado a assistir um culto, você é convidado a cultuar. Ninguém está fazendo um show, um teatro, um espetáculo. Não, nós queremos cultuar juntos. Queremos adorar a Deus juntos, porque na diversidade, na multiforme graça de Deus expressa em cada individualidade, existe uma revelação maior da glória de Deus. Então vamos nos unir para glorificar a Deus agora, juntos como igreja. Adore ao Senhor, que Deus abençoe sua vida.
Amém. Que tempo especial de louvor, de adoração, de hinos ao Senhor. E eu quero já relembrar os irmãos que hoje teremos a celebração da ceia do Senhor Jesus. Então, prepare já os elementos da ceia, prepare aí o suco de uva, prepare aí o pão, né? Ou se você tem alergia a glúten, né? Aquilo que vai ser a correspondência ao pão aí na sua casa. Mas desde já reserve aí os elementos para que nós possamos adorar a Deus através da celebração da ceia. Tire uma foto da sua ceia preparada e poste nas suas redes sociais, tagueando a nossa igreja, né? Igreja Batista Paulistana. Escreva aí hashtag Ceia do Senhor, né? E aí você marque aí a nossa igreja para a gente poder repostar também. Então prepare os elementos da Ceia do Senhor. E hoje, dia 1º de novembro de 2020, o tema da nossa reflexão é a pós-verdade e a necessidade de uma reforma. A pós-verdade e a necessidade de uma reforma. E eu acredito que você já saiba, mas há alguns dias aconteceu a celebração da Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante. E todos os anos o aniversário da Reforma acontece no dia 31 de outubro. E nesse último dia 31 de outubro de 2020, nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante, ou seja, 503 anos em que a Reforma iniciou com Martinho Lutero pregando as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Mas eu acredito que a reafirmação, a memória destas verdades, a memória desses princípios da Reforma de 503 anos atrás, é algo muito importante nos dias atuais, nos quais vivemos sobre o conceito de pós-verdade. Você sabe o que é a pós-verdade? A pós-verdade foi considerada a palavra do ano pelo dicionário de Oxford em 2016. Escrevem alguns estudiosos, como Silvânia Siebert e Israel Vieira Pereira, que a pós-verdade é um adjetivo relacionado a circunstâncias em que os fatos influenciam menos a opinião pública do que os apelos à emoção ou às crenças pessoais. O que significa isso? Significa que estamos em um mundo no qual os fatos não importam. O que importa é o que eu quero acreditar. Nós estamos num mundo, numa sociedade, no qual não é mais possível argumentar e discutir com base em dados, com base em fatos ou com base em verdades, porque as pessoas não vão ouvir, as pessoas só querem ouvir o que elas já estão predispostas a acreditar que é verdadeiro, independente do quão verdadeiro aquilo seja ou não. A pós-verdade trata-se da relativização do conceito da verdade, da relativização do fato, da pluralidade de verdades. A pós-verdade também trabalha muito com a falta da humildade, com a falta do quebrantamento, e tudo isso invade a realidade das nossas igrejas atuais. Vivemos tempos em que a igreja também está influenciada pelo conceito da pós-verdade e também pelo imperativo filosófico da pós-modernidade. O que é a pós-modernidade? A modernidade líquida, o conceito de que não há absolutos, em que tudo é relativo e cada um tem a sua verdade. Cada um escolhe a verdade em que quer acreditar. Na prática, as pessoas elas não estão abertas a reverem os conceitos. Elas não querem aprender, elas não querem ouvir, elas não querem compreender, ler ou estudar. Elas apenas ouvem aquilo que lhes traz um viés de confirmação. Elas apenas estão em busca daquilo que agrada às suas próprias crenças e elas se tornam autolimitantes por causa disso. Isso é uma grande oposição à verdade do Evangelho. Como escreve Alistair McGrath, o Evangelho não se resume a ideias, mas tem a ver com Deus agindo e continuando a sua ação na história. O Evangelho não é algo para ser descartado como uma ideia do qual você não concorda, porque o Evangelho não se resume a ideias. O Evangelho é um fato, é o fato de Deus agindo e intervindo na história humana. Em primeira instância, o Evangelho é o fato de Cristo ter vindo ao mundo, na pessoa de Jesus ter morrido e sepultado pelos nossos pecados e ter ressuscitado. E tudo isso é um fato, é uma verdade, é histórico.
não é apenas uma ideia, não é uma filosofia, não é um conceito do qual você tem a opção de escolher acreditar ou não, porque os fatos são reais, ainda que você queira não acreditar neles. E por isso se faz imprescindível essa reflexão nossa sobre as raízes do nosso pensamento cristão e sobre quais são as verdades que nós afirmamos ter como discípulos de Jesus. Relembrando a reforma protestante original, ela foi uma reafirmação de algumas verdades que com o tempo tinham se perdido, que com o advento da era medieval e com a falta, né, desta reflexão e do acesso às Escrituras, estas verdades foram se diluindo, foram se perdendo. E embora o tipo de pensamento fosse muito diferente daquela época do que existe nos dias atuais, às vezes a minha impressão é que em pleno ano de 2020 nós regredimos à Idade Média. É que em pleno ano de 2020 nós estamos voltando atrás sobre bases que já tinham sido vencidas há muito tempo. Há muitos que já discutem, né, alguns conceitos que já tinham sido comprovados há muito tempo. Questões da astronomia, por exemplo, né, questões da ciência e da medicina, por exemplo, que já foram comprovadas como verdade por séculos, hoje são questionadas. Parece que estamos num período de pós-verdade, um período em que não há mais espaço para a reflexão, para a razão, para a reafirmação de convicções. E nesse sentido, o espírito da reforma protestante fala para nós hoje, grita para nós hoje, tem algo a dizer para nós nos dias atuais. Há vários lemas que os teólogos reformados eles gostam de usar para identificar qual é o espírito da reforma. E já adianto aos irmãos que para compreendermos aonde estão os pilares doutrinários da reforma protestante, nós precisamos compreender os 5 solas. Os 5 solas é um conjunto de afirmações que definem a base teológica das nossas convicções de fé. Todo aquele que se diz evangélico ou cristão de verdade, ele compactua com os 5 solas. Que solas são esses? Sola Scriptura, solas Escrituras, solus Christus, sola fide, sola gratia, soli Deo gloria. Em outras palavras, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Somente, porque nós cremos que esses 5 elementos, esses 5 pontos doutrinários dos solas, né, eles são fundamentais para a nossa reafirmação de fé. Somente, nada pode substituir a fé, nada pode substituir a graça, nada pode substituir Cristo como suficiente para a salvação, nada pode substituir as Escrituras como regra máxima de fé e prática, nada pode substituir a busca pela glória de Deus em todas as coisas. Agora, há um outro termo reformado que se tornou o lema da reforma e que muitas vezes é citado nos dias atuais e às vezes se torna pretexto para legitimar abusos teológicos. E o lema da reforma é: Igreja reformada sempre sendo reformada, ou Igreja reformada sempre se reformando. A verdade é que no original, né, quando isso foi cunhado originalmente pelo teólogo holandês Gilbert Boëthius, né, lá no século XVI, século XVII, o que ele quis realmente dizer é: a Igreja reformada deve sempre ser reformada, como um objeto passivo, ou seja, ela precisa da atuação de alguém para reformá-la, e esse alguém que reforma a Igreja é o Espírito Santo. E de que forma essa igreja, a verdadeira igreja, é reformada pelo Espírito Santo? Trazendo novidades, trazendo coisas novas, atualizando as Escrituras, acrescentando algo novo, falando algo que ninguém tinha ouvido? Não. A igreja, ela é reformada retornando à essência, voltando ao que se perde. É olhando para a prática atual e olhando para os princípios atemporais
da palavra, e então fazendo uma reformulação. Peraí, a gente precisa voltar ao princípio, a gente precisa voltar à essência, a gente precisa voltar para o lugar da onde a gente se perdeu. E esse exercício de autoexame, de retornar, de autorreforma, de olhar para a realidade atual e olhar para aquilo que é o ideal de Cristo nas Escrituras, é algo que precisa ser feito em todas as gerações, em todas as épocas, todos os anos e em todos os dias, pela igreja e por cada um de nós como discípulos individuais. A igreja viva, ela está sempre em reforma, porque ela está sempre retornando aquilo que seriam os nossos valores imutáveis das Escrituras, valores originais que são aí a base da nossa verdadeira reforma. Não é a igreja quem reforma a si mesmo, mas é o Espírito Santo quem conduz a igreja a ser reformada pelo retorno aos princípios imutáveis da palavra. O conceito aqui é que uma igreja reformada é a habitação de Deus, é a representação da verdade que aprove ao Senhor revelar a nós. Não a verdade que eu quero dizer, mas a verdade que Ele já disse, que Deus já disse. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, nós lemos Paulo escrevendo para o seu discípulo: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo considera a igreja de Cristo como coluna e fundamento da verdade. E se nós desconsiderarmos a verdade, e se nós dissermos que a verdade não é verdade, que tipo de coluna nós somos? Se a gente começa a relativizar a ideia da base da verdade, a gente tira o chão para pisar, nós vamos cair, inevitavelmente. Quais são as verdades que nós precisamos reafirmar nos nossos dias atuais, como discípulos de Jesus, no nosso presente tempo, no nosso ano, nesse momento, nesse contexto, no mundo de pós-verdades? Quais são as verdades que precisamos reafirmar como igreja? Quais são as bases sólidas pelas quais nós devemos nos posicionar e nos firmar diante dessa pluralidade de informações e de crenças? Então, vejamos aqui comigo algumas reafirmações destas verdades imutáveis. A primeira reafirmação é a reafirmação da graça, somente a graça. E a reafirmação da doutrina da graça e a prática da convicção na graça gera em cada um de nós humildade e quebrantamento. Não basta ter a ortodoxia, é necessário ter a ortopraxia. Não basta saber a doutrina certa se a gente não pratica o que é certo. E a verdadeira graça, ela não nos faz arrogantes, orgulhosos, prepotentes, moralistas ou superiores. A verdadeira graça nos faz humildes e nos faz libertos da necessidade de sermos melhores ou de nos considerarmos melhores do que os outros. É tão triste como os detentores da verdade são propensos a julgar e a condenar. É muito triste quando os detentores da doutrina ortodoxa são muito prontos a condenar no inferno aqueles que chamam de hereges. Os pilares da reforma protestante podem ser resumidos nos 5 solas, como eu já afirmei aos irmãos. E um dos 5 solas é o conceito de somente a graça, que se traduz na ideia de que nada do que o pecador faz pode lhe trazer o mérito de obter graça de Deus, e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. Na prática, eu e você, todos nós somos completamente dependentes da graça de Deus e imerecedores do seu perdão. Nós não somos merecedores da salvação. Não há nada em nós que nos fez ser dignos, que nos fez ter méritos diante de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis sem a graça de Deus, e o Senhor agiu poderosamente, graciosamente, misericordiosamente, nos elegendo para a salvação, nos alcançando, nos perdoando, nos salvando, nos fazendo seus filhos, de uma forma que não havia mérito algum em nós e não havia capacidade alguma em nós de crer, a não ser que Ele nos desse essa condição de crer. Lutero, numa das suas teses, ele começa as suas 95 teses lá na porta de Wittenberg, quando inicia a reforma protestante no ano de 1517, dizendo que é necessário arrependimento.
E ele afirma que esse arrependimento precisa ser algo interno, mas também externo. Ele diz na quarta tese que o arrependimento e o pesar perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada para a vida eterna. O que Lutero quis dizer, e ele começa a reforma protestante dizendo assim: é necessário arrependimento, e esse arrependimento tem que durar a sua vida inteira. O arrependimento não é tipo um remédio que você toma uma vez na vida para nunca mais tomar. Não é uma vacina antitetânica, né? Não é um tipo de aplicação que você coloca na sua vida e não vai precisar mais dele. Não, o arrependimento na vida do crente é algo contínuo, é algo progressivo. Porque cada vez que eu cresço na graça, eu percebo quão pecador eu sou, e o quanto eu preciso de Deus, e o quanto eu preciso mudar a minha vida, e o quanto eu preciso das misericórdias e do perdão do Senhor, e o quanto ainda estou distante de ser perfeito como Cristo é perfeito. Eu prossigo para o alvo. O arrependimento precisa ser contínuo em nossas vidas, e Lutero escreve esse conceito baseado em Romanos capítulo 1, verso 17, ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que ele escreve nesse conceito, e a ideia e o pensamento que traz à luz a nossa necessidade de reforma, é que a cruz de Cristo, a graça de Cristo, é um grande paradoxo. Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele rejeita os belos heróis e derrama o seu amor justificador sobre os feios e fracassados. Os cristãos são justificados diante de Deus, portanto, apenas quando abrem mão da própria justiça. É o que escreve Mark Shaw acerca do pensamento de Lutero. A ideia, meus irmãos, é que com o passar dos anos, o cristão vai enxergando mais de Deus e mais de si mesmo, resultando em maior e mais profundo sentimento de quebrantamento. E o verdadeiro quebrantamento se faz prático quando eu rompo com o moralismo. Moralismo, sabe o que é o moralismo? É se considerar superior pelas suas práticas morais. É considerar que porque você não faz tudo aquilo que você acha que é promíscuo, errado e absurdo, é achar que por causa disso você é superior. Você não é superior por causa disso, você é pecador. Estava imerso nos seus pecados, e se você é salvo, se não fosse a graça de Deus, não haveria nenhuma diferença. O moralismo é essa pretensão de se achar melhor do que o outro, e sair condenando o outro, e sair julgando e sair inferindo palavras duras, porque embora estejamos convictos da graça e não vamos abrir mão da teologia da graça, não vamos abrir mão do somente a graça, isso não significa que nós tenhamos o direito de ferir pessoas. Nós precisamos hoje de uma redescoberta de uma ortodoxia humilde. E a ortodoxia humilde é quando eu reafirmo que Cristo é a única verdade, que a graça é o único caminho, que somente a fé opera para a minha salvação. Eu reafirmo todas as verdades de uma teologia ortodoxa, sem a necessidade de ferir pessoas, porque eu não me considero superior nem detentor de todas as verdades, mas eu estou convicto de que Cristo é a verdade. Amém? Tem cristão que se acha detentor de toda a verdade do mundo. Aliás, nós estamos num mundo em que as pessoas acreditam que podem opinar, que são especialistas em tudo. Todo mundo virou especialista em tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo e sabe mais do que o cara que estudou 20 anos sobre aquele assunto, por causa do achismo dela. Ah não, mas eu sou contra tal coisa. Tá, mas me mostra aí, que quanto tempo você pesquisou sobre isso? Quanto que você estudou? Não, mas não importa, eu sou contra, porque tudo mentira, tudo fake news. Os nossos achismos nos fazem orgulhosos, prepotentes, especialistas de tudo, sendo especialistas em nada. Muitos cristãos têm a teologia ortodoxa, mas são péssimos aplicadores da ortodoxia numa ortopraxia. São pessoas que têm dificuldade de conjugar a forma certa de agir com a doutrina certa. Conhecem a teologia, mas não conseguem agir
em verdadeiro quebrantamento pela graça. Às vezes nós queremos tanto nos afastar de quem pratica o liberalismo teológico, às vezes a gente quer tanto ser diferente, e a gente fala assim, esses caras estão todos errados, que nós acabamos deixando de acertar. O medo de errar não deve coibir os nossos acertos. Às vezes nós queremos ser tão diferentes daqueles que consideramos errados, que acabamos errando pior, porque não amamos. O medo de errar não pode nos impedir de acertar. Não podemos permitir que a nossa luta contra o que é errado nos torne insensíveis, nos torne rudes, nos torne grossos contra o perdido e necessitado. Às vezes, algumas organizações expressam mais do que deveria ser uma comunidade de remidos alcançados pela graça do que a própria igreja. Às vezes, organizações que não são cristãs conseguem ter a prática correta, embora não tenham a teologia certa. Eu me lembro quão impactado eu fui a primeira vez que eu estive num grupo de narcóticos anônimos. Eu tinha uma ovelha que eu acompanhava, um discípulo, no meu primeiro ministério, lá em Osasco, que tinha dependência química. E aí eu estava com ele sempre, todos os dias eu ficava com ele para evitar que ele usasse drogas. E aí eu ia lá no trabalho dele e ficava lá com ele, para que ele não usasse drogas. E uma vez eu fui com ele numa reunião de narcóticos anônimos. E foi uma experiência espiritual profunda, pelo menos para mim. Embora o grupo de NA não afirme que Jesus Cristo é o único Senhor, e não tenha a Bíblia como seu livro sagrado, não tenha atos como o batismo nas águas, ou qualquer tipo de reafirmação teológica como nós cristãos, eles têm uma prática de acolhimento baseada na verdade de que todos são necessitados uns dos outros, de que todos são pessoas em recuperação. E quando existe alguém que começou a caminhar com eles, mas caiu nas drogas de novo, e esse alguém resolve retornar, o acolhimento por esse alguém é inspirador, e foi isso que eu vi naquele dia. Uma pessoa que estava lá, e eles começam dizendo assim, só por hoje, né? Que estava lá, alguns já estavam só por hoje há mais tempo, libertos há mais tempo das drogas, outros estavam chegando naquele dia, e outros já tinham vindo, tinham saído, tinham voltado, mas a alegria da celebração em conjunto, por cada um que começava uma nova história, a alegria da celebração da nova esperança, a alegria do apoio mútuo, a alegria do reconhecimento de que são todos necessitados, a alegria de que é necessário essa dependência dependência um com o outro, esse fortalecimento mútuo, é algo que a igreja deveria viver, porque nós deveríamos saber que nenhum de nós é melhor do que o outro, mas que todos nós precisamos da graça de Deus, e por isso deveríamos amar mais uns aos outros. Brandon Manning escreve que a igreja institucional tornou-se alguém que inflige feridas nos que curam, em vez de ser alguém que cura os feridos. Às vezes a pessoa tem até boas intenções e um desejo saudável, verdadeiro, profundo de ver vidas transformadas, mas acaba sendo ferida na religiosidade moralista. Eu creio que o desafio dos nossos dias é vivermos a verdade com amor. Não é pregarmos a verdade sem amor e nem amar sem falar a verdade. O apóstolo Paulo escreve sobre isso em Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. E falar a verdade em amor é estar tão pronto a amar quando eu estou pronto a falar aquilo que eu creio nas Escrituras. Às vezes eu quero que o pecador mude, mas eu não estou disposto a amá-lo. Eu quero que a pessoa deixe as suas práticas que eu considero imorais,
mas eu não estou disposto a acompanhá-lo dia após dia, para que ele consiga vencer os pecados, porque amar dá trabalho, né? A reafirmação da graça nos dias atuais é a reafirmação da verdade de que somos dependentes do Senhor Jesus. Agora, também nos é necessária a reafirmação da cruz de Cristo. Eu diria que essa é uma segunda verdade a reafirmarmos nos dias atuais. É o conceito de solos Cristo, somente Cristo, da suficiência de Cristo, da centralidade de Cristo e da sua obra, da exaltação da obra de Cristo na cruz do Calvário. E quando eu começo a exaltar a cruz de Cristo, não necessariamente eu estou falando que eu preciso fazer somente sermões que falam sobre o plano de salvação, mas reafirmar a verdade da cruz de Cristo nos dias atuais é ir num movimento contrário ao consumismo cristão. Nós estamos numa época em que os evangélicos se tornaram consumidores e as igrejas se tornaram instituições de templos de consumo. Então as pessoas, elas frequentam ambientes religiosos para consumirem um serviço e um produto, e isso traz uma percepção completamente errada do que deveria ser a reafirmação da fé que temos, que é uma celebração da cruz. Lutero, quando abordava a teologia da cruz, tinha como base o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 21 a 25, quando ele escreve que a sabedoria humana é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Ele diz assim: nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Pregar a cruz significa abordarmos a perspectiva da cruz de Cristo em tudo o que pregamos, falamos, fazemos, na nossa liturgia, na nossa forma de viver. De forma prática, isso significa nós abandonarmos um conceito de consumismo cristão, em que nós nos tornamos consumidores e buscamos mais o entretenimento do que a iluminação pela palavra. Termos o anseio de sermos confrontados e não temos o anseio de sermos entretidos. Reafirmar a cruz de Cristo é reafirmarmos o nosso desejo de, quando ouvirmos uma palavra ou de quando cultuarmos a Deus, queremos ser transformados à luz das Escrituras e não ser entretidos por uma história engraçada, por uma piada contada no púlpito, ou por qualquer tipo de afirmação que massageie o meu cérebro, a minha intelectualidade ou o meu ego. Consumidores não são apenas aqueles que querem bênçãos, mas são aqueles que estão focados mais na satisfação dos seus próprios anseios do que no cumprimento da missão de Cristo. Sabe, aquelas pessoas que dizem assim: não gostei do culto hoje não. Não gostei da palavra. Não gostei. Olha, o louvor estava fraquinho hoje, né? Mas não gostei da música que tocou. Sabe, esse tipo de postura, ela evidencia uma coisa. Ela evidencia que a pessoa estava lá para ser agradada e não para cultuar. E não para ouvir a voz de Deus, mas para se satisfazer. E a gente está no meio de um grande balcão de produtos evangélicos, né? Que hoje são chamados de palavra para a sua vida ou de louvorzão, que as pessoas estão em busca e estão sempre escolhendo. Quando nós levantarmos a cruz a cada semana como único caminho para a salvação e única maneira de ver, nós transformaremos o nosso público em uma igreja e os consumistas em comprometidos. Sendo assim, a reafirmação da verdade que precisamos hoje é da teologia da cruz, da mensagem da cruz, da graça que nos faz quebrantados, mas da cruz que nos faz transformados, de consumidores para pessoas que estão produzindo no reino, que estão sendo cumpridores, comprometidos da missão de Cristo. Precisamos hoje, no mundo de pós-verdades,
olharmos para nós mesmos e verificarmos o quanto nós estamos replicando aquela velha postura que hoje ganhou termos novos de estarmos fechados para rever a nós mesmos, fechados para aprender, fechados para rever, fechados para nos autoexaminar, fechados para ouvir opiniões diferentes, compreender os fatos. Como igreja de origem reformada que somos, né? Igreja Batista, vem aí de um movimento da pós-reforma, depois da reforma radical, dos separatistas ingleses. Temos aí uma herança teológica reformada. E por isso nós temos uma convicção doutrinária, ou seja, nós temos um conjunto de doutrinas que poderiam ser considerados ortodoxos. Mas o fato de nós termos um documento balizador não é garantia de que isso está sendo seguido. O fato de nós afirmarmos ter uma teologia ortodoxa não é garantia que nós temos uma correta prática dessa teologia. Não é garantia de que nós temos a ortopraxia. Agora, saibam também que é muito pior não ter qualquer tipo de declaração e desfazer a ortodoxia. Negar as confissões ortodoxas acaba sendo pior, porque aí não há nenhum meio para retornar à essência. A verdadeira reforma não é trazer novidade. A verdadeira reforma não é trazer uma luz hermenêutica diferente. A verdadeira reforma é retomar o que se perdeu. É nos lembrarmos da essência. É nos lembrarmos daquilo que nos fez desviar. É voltarmos para os princípios imutáveis das Escrituras. Porque a igreja viva está sempre sendo reformada pela ação do Espírito Santo, nos fazendo voltar. Finalizo dizendo que a grande revolução teológica da reforma não se resume à justificação pela fé, mas pela percepção de que enxergarmos a cruz vai muito além do poder para salvar, porque inclui o poder para nos ajudar a enxergar. A cruz, a teologia da cruz, é poderosa para nos fazer enxergar a nós mesmos, enxergar o que precisa ser mudado em nós. A verdade que precisa ser pregada hoje na teologia da cruz não é apenas a verdade da justificação pela fé, mas é a verdade de que todos somos pecadores. A verdadeira reforma, ela ocorre quando nós enxergamos as reais necessidades de mudança. Reforma é o quê? Eu preciso mudar. É difícil eu promover uma reforma numa casa, num prédio, se eu acho que está tudo bem. Eu vou apenas manter. O verdadeiro espírito da reforma é quando eu ganho a percepção de que algo precisa ser diferente. E esse algo precisa ser diferente em mim. Em cada um de nós, sermos confrontados corajosamente contra qualquer tipo de manutenção do erro. Creio que nesses 503 anos de celebração da reforma, as necessidades de uma auto-reforma gritam hoje a partir de uma busca por um sincero quebrantamento do coração. A busca em fazermos com que a nossa igreja seja uma comunidade, um ambiente de cura para pecadores, não uma organização que infere feridas sobre os que querem curar, não um lugar de moralismo exacerbado, nem de negação da lei. Eu creio que a reafirmação da necessidade de uma reforma nos dias atuais passa por uma prática, por uma pregação, por uma liturgia, por uma forma de viver o ministério focado na teologia da cruz, ou seja, em que membros consumistas se tornam membros transformados e cristãos comprometidos. Amém? Que Deus nos abençoe a sairmos de qualquer tipo de acomodação a um sistema consumista, a um sistema orgulhoso, vaidoso, prepotente, atual. Que Deus nos ajude a não negarmos as nossas convicções teológicas, mas não confundirmos aquilo que afirmamos crer com aquilo que deveríamos fazer.
Que o Senhor nos ajude a termos uma prática coerente com a afirmação de fé que temos. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a vivenciarmos a Tua vontade, a Tua palavra, a celebrarmos a graça, a celebrarmos a cruz, a vivermos uma reforma do Senhor contínua em nossas vidas e nossos dias. Dá-nos a Tua graça em nome de Jesus Cristo para termos a coragem de nos autoconfrontar pela Tua palavra, pelos princípios das Escrituras. Oramos para que o Teu Espírito Santo continue a operar em cada coração, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Pai. Quero convidá-lo a se preparar nesse momento para a celebração da ceia do Senhor. Então prepare os elementos para que nós possamos celebrar a ceia juntos, como família de fé. E você aí na sua casa, vamos juntos adorar a Deus nesse momento com a celebração da ceia. Até mesmo sendo
Amém. Que tempo especial de culto ao Senhor. E a nossa expectativa é que você tenha aí um tempo de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Se você já preparou aí os seus elementos, né? Pega aí os seus elementos, o suco de uva, né? E também o pão, ou o alimento que você vai usar para simbolizar aí o pão, o corpo de Cristo. Eu quero convidá-lo a orar, pedindo ao Senhor a bênção de Deus nesse momento. Senhor, obrigado pelo privilégio de adorar a Ti, obrigado pelo privilégio de cultuar, de sermos igreja. Nós precisamos urgentemente da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Ajuda-nos, ó Pai, a vivenciarmos os Teus planos e os Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificarmos o Senhor com a nossa existência. Pai amado, nós agora reafirmamos o nosso compromisso com o Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, e o nosso desejo sincero de agradar a Ti, de não sermos falsos, de não sermos moralistas, de não sermos orgulhosos, de não vivermos com pretensões, mas de vivermos em humildade perante a Tua graça, reafirmando a fé no Senhor, a suficiência do Senhor Jesus Cristo e também a verdadeira teologia da cruz, que nos faz ter uma postura de serviço. Te agradecemos, ó Pai, por este momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra de Deus, ela nos diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor, e é aquilo que eu lhes transmiti, que na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, agradeceu, partiu e disse: esse é meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Então, você vai distribuir aí o seu pão com os seus familiares, ou se você está sozinho, vai pegar o pão, e juntos, comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, até que Ele venha, eu quero convidá-lo aí a fazer uma oração com sua família. Alguém aí, um membro da sua família, vai fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, e vamos orar juntos. Obrigado pela Tua preciosa graça, pelo Teu precioso amor, pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua misericórdia. Queremos reafirmar a Tua graça, como o Senhor é misericordioso conosco. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tomamos todos. Aleluia, preciosa graça do Senhor Jesus. Senhor, abençoe a sua igreja, as nossas vidas na sua presença. Eu quero, antes de encerrar esse culto, dizer os parabéns aos nossos aniversariantes dessa semana. Lembrar que no dia 26 foi aniversário de casamento de 1 ano do Felipe e da Gabi. Parabéns, 1 ano já, bodas de papel, 1 ano de casados. E também no dia 31, olha só, no dia da reforma, fizeram aniversário de casamento os irmãos Ramiro e Regina, né? Parabéns para vocês, queridos. Nós celebramos também esse aniversário na última quarta-feira. No dia 1º, né? Hoje faz aniversário a irmã Rita. Parabéns, irmã Rita Miriam. Você é muito querido, obrigado por sempre estar aqui com a gente também. E no dia 3 faz aniversário a querida irmã Hermínia. Saudades de você, irmã Hermínia, aqui conosco, tocando o órgão. Deus a abençoe, espero que esteja bem na presença de Jesus. No dia 3 também aniversário do irmão Samuel Cláudio da Silva, parabéns, Samuel. No dia 4, aniversário do Márcio, do Marcinho. No dia 4, aniversário da irmã Luciana Alvarez, parabéns, Luciana.
E no dia 5, o aniversário do Dani Boy, Daniel Brito Dias de Oliveira, Danielzinho, nosso baterista. Parabéns a todos os irmãos queridos, que o Senhor os abençoe sempre. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua presença, pela Tua preciosa graça. Oramos para que o Senhor nos mantenha, Deus, na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai, na comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde agora e para todos sempre. Despede-nos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um abraço virtual aí nos seus irmãos. Que Deus abençoe muito você e te guarde sempre. Eu te espero nas nossas próximas reuniões. Lembrando que nós teremos o nosso bazar missionário, né? Lembrando que nós precisamos das suas doações. Lembrando que nós temos o sustento mensal dos nossos missionários. Olha, contamos com as suas ofertas, precisamos das suas ofertas. Tivemos aí uma queda nas ofertas mensais para missões, por isso considere diante de Deus fazer uma oferta especial nesse mês de novembro, mês de dezembro, para a obra missionária. Nós precisamos da sua oferta para missões. Então faça uma oferta na nossa conta bancária que está aparecendo aí na sua tela e identifique ela como para missões, enviando um e-mail para a tesouraria. Com a sua oferta, nós destinaremos ela integralmente para as seguintes instituições: Lar Batista de Crianças, Casa AEAS, Cristolândia, Unidade Feminina, que é a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos, Missões entre Indígenas Wapixanas, Missões na Ásia, com os nossos missionários, Shahid, Prisk e família. Então faça sua oferta para missões, porque você vai cooperar com o avanço da obra de Deus. Também iniciamos nesse mês a campanha de cesta básica para o sertão. Eu quero pedir a sua ajuda aí para abençoar famílias do sertão. Enviarmos uma cesta de alimentos para famílias do sertão. Com 40 famílias que nós queremos enviar. Uma cesta para cada uma dessas 40 famílias. São 40 cestas. E você pode fazer a sua oferta, abençoar alguém que tem necessidade e assim glorificar a Deus. Deus nos concede recursos para podermos abençoar. Então, se você tem aí a oportunidade de ter um recurso, às vezes você vai receber o 13º, às vezes você encontrou aí um valor, considere adorar a Deus ofertando para sustentar alguém. Cada cesta básica custa R$ 85. E você pode fazer a oferta de uma cesta básica, ou de 2, ou de 3, ou de meia cesta básica. Mas quando você enviar a sua oferta, mande um e-mail falando que esta oferta é para cestas básicas do sertão. Tá bom? Prepare os seus materiais para a doação para o bazar. Nós teremos o bazar em dezembro. E que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço.